Olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a mais um Astrologia na Prática. Espero que todos estejam bem nesta segunda, semaninha de feriado, único longo feriado de 2024, né, meu povo? Todo mundo ansioso por isso. Vamos lá, então, tomando o nosso lugar aqui nesta roda. Boa noite, Amanda. Boa noite, Clau. É isso? Clausen Márcia. Boa noite, Márcia, então. Achei que era Clau. Boa noite, Fátima. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Kiki Haddad, astróloga e terapeuta. Todas as segundas estou aqui no ITK, às 18h30, no Astrologia na Prática. Aqui a gente aprende astrologia e usa para o nosso desenvolvimento, autoconhecimento, expansão da consciência. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Tereza. Vamos lá, meu povo, que hoje... Essa semana a gente tem lua cheia na quinta-feira, na sexta-feira, feriado, 15 de novembro. Nós temos a lua cheia em Touro. E aí o que é que acontece? Essa semana, então, além das energias da semana, que eu sempre trago para vocês, na segunda metade da live, eu vou trazer também um pouquinho sobre a lua na astrologia. O que é que então este satélite da Terra faz com a gente? Por que ele é tão importante na análise da astrologia, do mapa astral, não é? Então vamos lá. A Lua, no mapa astral, na astrologia, ela nos conta sobre as nossas emoções, o nosso consciente subjetivo, ou seja, aquilo que não está claro, né? Não está assim muito fácil da gente entender, mas que nos preenche, que enche o nosso coração, que enche a nossa vida. Está ligado à maternidade, ao feminino, aos ciclos. Tem a música lá do Raimundos, né? Mulher de fases. A gente vê as fases da lua. Aqui atrás eu tenho, aqui ainda, ó, algumas fases da lua, aqui atrás de mim. E a lua, como satélite na astronomia, né? O satélite da Terra, ela tem uma interferência direta nas águas do planeta, né? Então a tábua das marés, ela oscila de acordo com a fase da lua. Por exemplo, essa semana nós temos lua cheia na sexta-feira. No sábado, a maré, eu moro em Santos, a maré encheu de um jeito que acabou com a faixa de areia, ela chegou na calçada praticamente. Então ela subiu muito, né? O mar ficou muito grande na fase da lua crescente, o que faz todo sentido, né? O que antecede essa lua cheia. Agora a gente vai ver uma maré vazando e depois a gente vê essa maré subindo novamente. Então, as fases da lua, elas interferem diretamente nas águas do planeta. Imagina o que ela não faz com as nossas águas, né? Se nós somos aí compostos de muitos líquidos no nosso corpo, e a simbologia da água que traz a conexão com o sentir, com as nossas emoções. A gente tem 4 fases da lua conhecidas que a gente trabalha aí, mas a gente tem 8 fases. A gente tem as fases intermediárias. Então a gente fala da lua nova, da lua crescente, da lua cheia e da lua minguante. Entre a lua nova e a lua crescente, nós temos ali uma lua gibosa. A gente tem algumas fases que elas não trazem, assim, elas não têm uma grande relevância porque não são ápices de aspectos, tá? O que é que são essas fases da lua? Quando a gente está na lua nova, a gente tem um alinhamento do Sol e da Lua de um jeito que na Terra, quando a gente olha para o céu, né, e olharíamos para a Lua, a gente não vê a Lua. Por quê? Porque ela está junto com o Sol, então ela não está refletindo nenhuma luz em sua face, né, a face que é voltada para a Terra, aqui pra gente, porque ela está colada, ela está no mesmo ponto. Quando a Lua pega e faz 90 graus com o Sol, e aí ela começa a refletir um pedaço de luz nessa face.
depois ela vai e se alinha a 180 graus, que é a lua cheia. Daí ela reflete toda a luz do sol em uma face completa. Depois a gente vai para a lua minguante, que também é um aspecto de 90 graus, e aí a gente vai para retornar para a lua nova. O que que acontece? Entre esses ângulos exatos de 90, 180 e 90 graus, nós temos outros ângulos. Nós temos ângulos de 45 graus, 125 graus, enfim. Então a gente começa a ver, né? A gente tem a lua e aí a gente começa a ver a luz, né? Vai vindo assim da bordinha e vai preenchendo essa lua, e vai começando a mostrar a face dessa lua. A gente começa a ver, com às vezes um telescópio que não precisa ser uma grande coisa, a gente começa a ver as crateras, né? As sombras desse satélite rochoso. E aí tudo isso que a gente vê da lua é o quanto ela está refletindo de sol para a Terra, né? E a gente consegue ver, e isso tem uma simbologia, são signos e significados. Então, na Terra a gente interpreta esses significados do aspecto de quantos graus a Lua tá do Sol e o quanto a gente vê de luz. Se a gente vê só um filetinho, se a gente vê um quarto dessa Lua, se a gente vê metade dessa Lua, se a gente vê uma face inteira da Lua. E aí também começa a fazer um movimento decrescente, né? A gente começa a ver menos luz. Imaginem que há milhares de anos não existia, não precisa nem ser milhares de anos, há centenas de anos nós não tínhamos luz elétrica. Aliás, a luz elétrica é algo bastante recente na nossa história. Mas vamos voltar lá para milhares de anos atrás, onde o tempo ele só era marcado por Sol e por Lua. O dia nasceu, o sol se pôs e aí a lua ia marcando o tempo. Por quê? Porque ela vai gradativamente, desde a lua nova, mostrando um pouquinho mais de luz. Então, os antigos contavam o tempo através da lua. Só tinha lua para contar o tempo. O ciclo menstrual da mulher sempre foi contabilizado no mesmo período do ciclo lunar. A lua, ela tem um ciclo de 29 dias. E o ciclo feminino, ele varia entre 26 e 30 dias, né? O ciclo mais comum aí de 28, 29 dias, o ciclo menstrual. Então, a lua, ela sempre serviu como a contagem de tempo, a contagem de ciclos. Quantas luas cheias se passaram desde tal acontecimento? A gente hoje, com a luz artificial, com a poluição, com tudo que a vida moderna aí nos implica, a gente não tem mais o hábito de contar o tempo através da lua, a gente não tem mais o hábito de observar a lua, e às vezes a gente não tem nem a possibilidade de observar a lua, porque dependendo do prédio que você mora, da região que você mora, a lua ela aparece no céu atrás de um prédio ou atrás de muita poluição. Então, a gente perdeu o hábito dessa conexão. Tem muita questão ligada a mistério, né? A lua, todo filme, série, imagens, a arte como um todo, traz a lua como símbolo de mistério, como símbolo de paixão, como símbolo de conexão entre as pessoas, de uma conexão subjetiva. A própria intuição está muito conectada com a imagem, a representação e a força lunar. Então, na astrologia, a lua, ela não é só a sua lua no seu mapa astral natal. Por exemplo, você tem a lua em Áries na casa 3 e você nasceu numa lua crescente. A gente olha todos os aspectos dessa lua, a gente olha a fase dessa lua que você nasceu. É um fato que você vai se sentir melhor no mês quando a lua estiver na fase que ela estava quando você nasceu. Você tem essa afinidade com a lua. O teu pico de energia, a forma como você lida com as coisas vai ficar mais potente quando a lua estiver na fase que ela estava quando você nasceu. Então, a lua, ela traz muitas conexões que às vezes é inexplicável pra gente, né? Assim, eu conto da minha história, né? Não conto ela abertamente. Acho que aqui no ITK talvez tenha comentado, né? No meu Instagram talvez eu fale mais. Mas eu fiz aniversário
em 2020, no meu aniversário de 2020, 31 de dezembro de 2020, meu aniversário é 31 de dezembro. Era uma lua cheia em Câncer, né? Meu sol em Capricórnio, a lua estava cheia em Câncer. E a lua, ela tava assim, incandescente no céu, na minha janela. E eu me conectei muito forte com aquela lua e eu fiz um pedido, né? Ó, lua, me traga um namorado, a música das Paquitas, né? Geração aqui, anos 80, vai lembrar. Tem muita música e muito poema e muito texto e muita produção artística e literária envolvendo a lua. E eu fiz um pedido para a lua e ele se concretizou 4 luas cheias depois, e eu marco o tempo desse acontecimento através da lua cheia. Às vezes eu não sei o tempo no mês, né? Quantos meses ou quantos anos se passaram, mas eu sei que se passaram 40 luas e eu faço essa contagem. E isso para mim foi um resgate muito legal que eu fiz quando a astrologia se tornou a minha profissão, né? Porque ela sempre foi o meu hobby. Então, quando ela se tornou a minha profissão, essa conexão com a lua, ela se tornou ainda mais potente na minha vida. E eu sempre falo isso para quem passa por mim. Primeiro, conheça a sua lua de mapa natal, para você entender as suas emoções, para você entender a sua intuição, para você entender o seu mundo subjetivo, para você entender a sua relação com a sua mãe. É muito importante. A mãe é o nosso berço, é onde a gente passa quase um ano, né, se formando, absorvendo tudo que vem da mãe, tudo que aquela mãe vive, nos nutrindo daquela mãe em todos os aspectos metafóricos e literais, e tudo isso está ligado à lua. Então, por exemplo, a sua lua natal, quando ela é em Áries, por exemplo, quando a lua no céu está em Áries, é uma lua potente para você, né? É um retorno lunar que a gente chama. A gente tem os retornos lunares mensais, porque a lua passa pelos 12 signos nesses 29 dias. Mas é um estudo que nos aprofunda em nós e num potencial nosso inconsciente e subjetivo, que é muito interessante para o nosso desenvolvimento. Assim como a lua, ela tem essas 4 fases, na verdade essas 8 fases, a mulher tem essas fases, né? O nosso ciclo de mais ou menos 4 semanas, em média, ele segue muito essa conotação desses ciclos lunares. Na lua nova, a gente pode colocar ali como o início do ciclo menstrual. E a lua nova, ela é uma lua que, apesar do termo novo, né, uma lua nova, a gente fica com aquela coisa de é hora de ir, fazer, acontecer e se renovar. Sim, no útero da mulher está acontecendo uma renovação, né, celular ali, é uma limpeza. A lua nova, ela nos traz um momento de recolhimento, e a mulher, se a gente não precisa falar do bicho homem, a gente vai falar do bicho na natureza. A fêmea de qualquer animal, quando ela tá no cio, você não chega perto, ela tá recolhida, né? Ela fica ali protegida. E é isso. A lua nova é um momento de introspecção, porque não tem luz no céu. A gente usa essa simbologia, não tem luz. A lua não tá refletindo luz nenhuma, ela tá no escuro. O céu tá escuro naquele momento. Para os antigos, que só tinham a luz do sol e da lua, a caça, ela não era feita na lua nova. A lua nova era o tempo de se recolher e planejar a caça daquele mês, porque não tem luz. Então, para eu ser pega por um predador é muito fácil, porque eu não estou enxergando. Então, é um momento em que a gente não tem clareza das coisas, é um momento em que a gente precisa se recolher, precisa se examinar, precisa se sentir, precisa se permitir. Passado esse primeiro momento, na fase, quando a gente vai entrar na fase folicular, né? Então, passada a primeira semana do ciclo, quando a gente vai, né, os folículos começam ali a serem liberados, né? Vão liberar os óvulos, mas ainda não é a ovulação de fato. É uma fase que a mulher começa a ganhar mais energia, ela começa a se sentir mais bem disposta. E na lua crescente a gente começa a então falar, bom, ok, então como é que vai ser esse mês? Né? A lua crescente, ela é muito boa para eu permitir os insights, para eu fazer alguns planejamentos.
ela é muito boa para eu me conectar com aquilo que precisa ser feito num sentido de estratégia, de cálculo. Se a gente for pensar no ciclo feminino, né, é um ciclo que dali eu quero que saia uma gestação. Na fase da lua crescente, então quando a gente termina ali o 7º, 8º dia do ciclo, eu tô me preparando para entrar no meu período fértil. Então eu já tô ali calculando o que eu preciso fazer, que dia, de que forma, né? Como que o meu corpo vai receber, talvez, possivelmente, esse bebê. Então é uma fase de estratégia, é uma fase que a gente pensa muito e que é muito boa para esse planejamento, tá? Essa na lua crescente. Da lua crescente, ela vai enchendo, ela vai iluminando no céu, né? Agora a gente está nessa fase. A gente teve a lua crescente no final de semana, que foi no sábado. Se eu não estou enganada, foi no sábado, dia 9, na sexta-feira, lua crescente, ok? De sexta para sábado. Então nós estamos